servir. Servir é vida. Não há vida em Cristo se você não servir. Em um ministério, servir ao próximo, servir à igreja. Ou seja, serviço é vida em Cristo. Servir, para mim, é servir a Deus em primeiro lugar e depois ajudar as pessoas sem pensar em receber nada em troca. Servir para mim é ter empatia, é cuidar do meu irmão, é sentir a dor do meu irmão, é poder servi-lo, é poder demonstrar para ele o amor de Deus. Eu acho que servir é você deixar um pouco você de lado e você pensar sempre no próximo. E você fazer tudo aquilo pro próximo, você amá-lo como você mesmo. Nós saudamos a todos com a graça e a paz de Jesus. Amém? Nesses dias de isolamento social, não tem sido muito fácil. Nós temos enfrentado muitas lutas e dificuldades. Cada um em suas casas sabe o que tem sido. Está com toda a família dentro de casa, os filhos, alguns trabalhando em casa. Mas Deus tem nos abençoado e Deus tem nos guardado. E eu gostaria de ler um texto da palavra do Senhor, que se encontra no Salmos 67, que ele fala que as nações, elas rendem graças ao Senhor. Esse Salmo de Davi, ele diz assim: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem todos os povos. Alegrem-se, exultem as gentes, pois julgas o povo com equidade e guias as nações da terra. Louvem os povos, ó Deus, louvem todos os povos. A terra Deus deu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoa-nos, ó Deus, e todos os confins da terra te temerão. Amém? Nesses dias, a gente tem visto todas as nações louvando ao Senhor, pedindo misericórdia ao Senhor. E nós precisamos estar debaixo da graça do Senhor, orando todo o tempo, agradecendo a Ele e pedindo a Ele as misericórdias. Eu quero nesse momento convidar você para que juntos nós possamos orar ao Senhor, clamar ao Senhor. Você aí na sua casa, com sua família, possa fazer desse momento um momento de entrega ao Senhor. Você possa se quebrantar diante da presença do Senhor. Vamos lá. Querido Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por cada dia que o Senhor tem estado presente em nossas vidas. O Senhor tem nos abençoado, tem nos guardado, tem fortalecido a nossa fé, Pai.
Pedimos, ó Pai, as tuas misericórdias. Não temos vivido dias difíceis. Tem sido difícil, Pai. Mas nós pedimos que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Abençoa aqueles que estão, Pai, nas favelas, naqueles lugares tão distantes. Tantas lutas, tantas dificuldades. Faltando pão, a água, alguns enfermos. E nós pedimos, ó Pai, que o Senhor com teu bálsamo possa chegar a essas pessoas e possa trazer cura. Cura a nossa nação. E nós queremos agora, Pai, diante da tua presença, dizer que nós viemos te adorar, Pai, nos quebrantar diante da tua presença e pedir que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar agora, nesse momento. Você pode dizer assim: Senhor, eu vim para te adorar, eu vim para te louvar, eu vim para exaltar o teu santo nome. Amém? Vamos louvar ao Senhor. A terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde viestes à terra que criastes, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar
totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos continuar louvando a Deus, dizendo que ainda que a figueira não floresça, ainda que não, a vide ela não floresça, né? Que não dê o seu fruto, mas nós estaremos louvando ao Senhor. Você possa fazer isso sim, em meio a qualquer tribulação. Não é só esse momento que estamos passando, mas em qualquer momento da sua vida. Eu sei que às vezes é bem difícil louvar em meio à dor, louvar em meio à tribulação. Mas louve, meu irmão, louve em nome de Jesus. Olha, tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro em dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Cante, meu irmão, tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti.
cada dia, sim, nessa canção que vamos entoar, nós possamos, sim, colocar Cristo como nosso alvo e que nós possamos, sim, fazer com que Ele apareça onde estivermos. Estamos em casa agora, a maioria, mas quem está trabalhando no supermercado, nas transportadoras, nos hospitais, você que é cristão, mostre Cristo na sua vida para os outros. Mostre em nome de Jesus, que o nome de Jesus, sim, Ele apareça, que você e eu, meu irmão e minha irmã, diminua. Então vamos cantar. Cante. Orar. Esse é um tempo de nos colocarmos diante do Senhor. Esse é um tempo de clamarmos ao nosso Deus e de pedirmos a Ele que derrame sobre nós sua graça, sua misericórdia, sua bondade e o seu amor que é infinito. Nós somos dependentes do Senhor. Nós somos dependentes do seu cuidado, da sua direção. Nós somos dependentes de que Ele cuide de nós e que nos conduza em bom caminho. Eu quero lhe convidar para que você, na sua casa, com sua família, reunidos, possamos interceder ao nosso Deus, levar as nossas vozes em oração ao Senhor, pedindo a Ele que derrame sobre o mundo, sobre a terra, sobre o Brasil, a sua misericórdia, porque somente o nosso Senhor é aquele que é capaz
de nos consolar e nos dar liberdade, de nos dar paz. O Senhor Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo a dá. Porque a paz do Senhor é aquela que nos faz superar as lutas, as dificuldades, as enfermidades, a depressão, o choro, a angústia, a perda. E eu quero lhe convidar a orarmos juntos neste instante, a colocarmos diante do nosso Deus a nossa vida e tudo aquilo que temos vivido. Não será um vírus que irá nos distanciar do amor do Senhor, porque a Bíblia diz que nem a morte nos separará do amor de Deus. Então eu quero lhe convidar para orarmos juntos nesse instante. Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti neste momento. Primeiro queremos reconhecer, Senhor Jesus, a fragilidade da nossa vida. A Tua palavra diz que nós somos, ó Deus, como uma palha, nós somos como a flor da erva, nós somos, ó Deus, tão frágeis. Qualquer coisa é capaz de nos abater, de nos tirar a própria vida. Mas a Tua palavra, ela também garante que nós podemos confiar plenamente no Senhor. Nós podemos erguer as nossas vozes, nós podemos abrir o nosso coração, rasgar a nossa alma diante do Senhor, e Ele ouvirá as nossas orações. Nós erguemos as nossas vozes como povo de Deus, como gente de Deus espalhada no mundo. Erguemos as nossas vozes pedindo ao nosso Deus que tenha misericórdia. Ó Deus bendito, vem com graça, vem com compaixão. Ó Deus bendito, tira de nós qualquer incerteza de que amanhã virá um novo dia. A Tua palavra diz que o choro ele pode durar a noite inteira, mas pela manhã, ao raiar do dia, nós podemos vislumbrar a graça redentora, a graça misericordiosa do nosso Deus. Então, ó Deus, pedimos ao Senhor nesse instante que nos faça ver um novo amanhã. Queremos olhar para frente e ver que há esperança no Senhor Jesus, mas que acima de tudo, que o Senhor cresça, que o Senhor cresça, que o Senhor cresça e que nós venhamos a diminuir, reconhecendo a nossa completa dependência do Senhor Jesus. Ó Deus bendito, derrama sobre nós a Tua graça e a Tua misericórdia. É o que nós te oramos, em o nome de Jesus. Amém. Menos de mim, menos de mim, menos de mim, menos de mim, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos.
Meu querido irmão, nesse tempo em que celebramos ao nosso Deus, cantando, louvando a Ele, eu queria acrescentar a isso a oportunidade que o Senhor nos dá de louvarmos e de adorarmos a Ele por meio dos nossos dízimos e ofertas. É a maneira como nós agradecemos ao nosso Deus por aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Você e eu precisamos ter um coração agradecido. A nossa contribuição, a maneira como generosamente colocamos diante do Senhor tudo aquilo que temos, os nossos bens materiais, é uma demonstração clara de que de fato o Senhor, Ele é Senhor da nossa vida de maneira integral. Então eu quero lhe convidar, em nome de Jesus, a participar desse tempo. O distanciamento, ele não impede você de participar com alegria desse momento de adoração ao Senhor por meio da sua contribuição. Então eu quero lhe convidar. Vai aparecer o número da nossa conta, você pode fazer a sua contribuição fazendo a transferência bancária. Vai ser um momento gratificante, vai ser um momento de graça, mas é um momento, acima de tudo, de adorar o nosso Deus. Então, não deixe de participar em nome de Jesus. Nós precisamos muito do seu envolvimento, também dos nossos dízimos e ofertas na nossa contribuição. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe encha de graça, que o Senhor lhe dê cada dia alegria de contribuir na sua obra. Vamos louvar agora com os nossos dízimos e ofertas. Esteja louvando sim em casa, como eu já disse das outras vezes, no quarto, na cozinha, na sala, dentro do carro, trabalhando. Sei que é nosso irmão, que é Uber. Louve ao Senhor, em nome de Jesus. A minha alma tem sede de ti, meu espírito anseia por ti, como criança, dependo de ti. Tua presença é descanso pra mim, alegria e conforto sem fim, mais do que tudo, desejo a ti. A minha alma tem sede de ti, meu espírito anseia por ti, como criança, dependo de ti. Tua presença é descanso pra mim, alegria e conforto sem fim, mais do que tudo, desejo a ti. Tu me guias, me revela seu amor. Como posso agradecer tua vida em meu viver? Eu preciso estar contigo e teus braços me entregar. A ti eu quero sempre adorar. Eu te amo, ó Senhor, tu és meu maior amor. Estou apegado a ti, exaltar todo o teu ser é o meu maior prazer. Já não sei mais viver sem ti. A minha alma tem sede de ti, meu espírito anseia por ti, como criança, dependo de ti. Tua presença é descanso pra mim, alegria e conforto sem fim, mais do que tudo,
tudo a ti, exaltar todo teu ser, é o meu maior prazer, já não sei mais viver sem ti. A minha alma tem sede de ti, a minha alma tem sede de ti. Amém. Olá, meus queridos irmãos. Após esse tempo de celebrarmos ao nosso Deus, de cantarmos, entoarmos canções que nos alegram, que nos dá esperança, que nos faz sentir contentes e felizes na presença do Senhor, eu queria lhe convidar agora para podermos ter um tempo de reflexão na palavra do nosso Deus. Esses dias têm sido, de fato, desafiantes para cada um de nós. Para alguns, tem sido um tempo para refletir um pouco mais sobre a vida. Alguns outros estão aproveitando para se reunir com a família, estar mais perto dos filhos, do marido, da esposa. Outros estão enfrentando esse tempo com um pouco mais de sofrimento, sentindo-se um pouco mais entristecidos, angustiados, em razão, especialmente, de não podermos fazer tudo aquilo que a gente deseja fazer. Sair, andar para os cantos, nos relacionarmos com as pessoas que não sejam só daquele ciclo da família. Tudo isso tem sido desafiante demais para a gente. Nós não estávamos acostumados com isso. Isso tem gerado no nosso coração, ao mesmo tempo, uma ansiedade, um desejo de que tudo termine logo, que tudo chegue ao fim, que de fato nós possamos, pelo menos enquanto igreja, voltarmos a nos reunir com os nossos irmãos, celebrarmos ao nosso Deus bendito, juntos, todos caminhando nessa perspectiva de que de fato o nosso Deus é aquele que cuida de nós. Mas enquanto esse dia não chega, enquanto esse tempo não chega para nós, é importante refletirmos sobre como a palavra do Senhor pode nos ajudar a enfrentar tudo isso. Aquilo que nós temos tentado trazer durante esses últimos domingos é tentar mostrar para você que mesmo diante de todo o sofrimento, mesmo diante das incertezas e da insegurança, nós podemos confiar no Senhor. Foi isso que falamos há 2 domingos atrás, no domingo passado, e eu gostaria de continuar nesse mesmo sentimento, mas trazendo agora para que nós possamos refletir uma perspectiva através da oração, de como podemos, nesses dias, termos momentos edificantes por meio de tempo de oração, de tempo com Deus, de tempo com o Senhor, colocando nossas vidas diante dEle com a certeza de que Ele cuida de nós. Mas eu não gostaria de tratar dessa oração de qualquer maneira, de qualquer forma. Eu não queria só falar da importância de orarmos, mas eu gostaria de conversar com vocês esta noite, de como Jesus ele nos ensina e como ele nos ajuda a encontrarmos uma forma boa, correta de orarmos nesses dias que muitas vezes nos deixam ansiosos. Como é que nós podemos, de fato, colocar a nossa vida diante do Senhor e podemos confiar nele, no seu cuidado? É interessante porque no tempo de Jesus, enquanto ele está caminhando e ele está ensinando a sua palavra, ele vai percebendo e notando como as pessoas, como os religiosos da época lidavam com o aspecto da espiritualidade. E eu imagino que isso seja algo que tem de alguma forma, de alguma maneira, também nos afetado.
Eu tenho visto as pessoas falando da importância de orarmos pelo nosso país, e isso é importante. Eu tenho visto as pessoas falando da importância de orarmos por nossas igrejas, que elas suportem esse tempo de ausência presencial e física, onde celebramos ao nosso Deus. Temos visto as pessoas falando que nós precisamos orar para que Deus intervenha com cura, com restauração. Temos visto as pessoas pedindo a Deus para que Ele abençoe, dê sabedoria às nossas autoridades constituídas. Nós temos visto de várias formas e de várias maneiras as pessoas colocando suas vidas diante do Senhor, rogando a Ele que de alguma maneira Ele intervenha nesse tempo de angústia, nesse tempo de incerteza. E eu gostaria de convidar você a ler comigo um texto que fala um pouco sobre como Jesus lida com aquelas pessoas que oravam no seu tempo, os religiosos, e como Ele propõe um jeito diferente de olharmos para esse momento, que é o momento de falarmos com aquele que nos criou, com aquele que nos conhece intimamente, com aquele que sabe quem somos. Como podemos fazer da oração um momento de celebrarmos ao nosso Deus, mas ao mesmo tempo sermos instruídos no seu cuidado, na sua direção, e sabermos orar de maneira que de fato o Senhor seja glorificado e seja honrado. Esse é um grande desafio. E não é fácil podermos nesses dias conversarmos e falarmos sobre esse Deus que intervém na história e que nos ajuda a entender o seu propósito e nos ensina como nós podemos nos relacionar com Ele de maneira verdadeira e frutífera. Então eu quero lhe convidar, a partir do Sermão do Monte, em especial no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, pensarmos como Jesus, Ele nos ensina a termos esse relacionamento de oração, de forma que de fato isso gere em nós um sentimento de prazer na presença do Senhor. A partir do verso 5 do capítulo 6 do Evangelho de Mateus, Jesus ele diz: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vem em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará a vocês. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. É interessante porque parece que Jesus está enfrentando um problema em que é visto a partir da espiritualidade dos religiosos do seu tempo. Então ele aponta para um grupo de pessoas
que faziam o seu tempo de oração, aqueles que são responsáveis pela manutenção da lei, aquelas pessoas que são responsáveis por ensinar os judeus a se relacionarem com Deus. E é interessante que Jesus, ele procura, diante dos seus discípulos, orientar eles a entenderem que existe um jeito de se relacionar com Deus que pode ser muito melhor, mais sincero e mais verdadeiro do que aquele que geralmente se via por meio dos fariseus, dos doutores da lei, daquelas pessoas que eram responsáveis pela vida espiritual e pela compreensão da fé do seu povo e das pessoas que ali viviam. Interessante que ele diz: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Ora, Jesus está dizendo que a nossa oração, ela precisa ser uma oração verdadeira, sem mentira, sem máscaras. Ela não pode representar algo do que de fato não seja verdadeiro. A oração, ela tem que ser uma expressão da verdade do íntimo, do meu coração. Eu preciso falar daquilo que de fato está me angustiando, me trazendo dor. Quando Jesus olha para os seus discípulos e olha os modelos de oração e de relacionamento com Deus ao seu redor, o que ele percebe é que existe por trás daquela espiritualidade, muitas vezes, um desejo de que simplesmente as pessoas vejam, de que sejam vistos, percebidos, olhados, admirados. A oração, ela não pode ser uma expressão pública simplesmente para que eu me sinta satisfeito, me sinta feliz, porque as pessoas estão vendo aquilo na minha vida. A oração, ela é a expressão de uma verdade, a verdade de que eu dependo do Senhor, a verdade de que eu dependo da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor e da sua compaixão. Portanto, quando vocês orarem, vocês não orem como os hipócritas, porque eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Interessante, porque essa é uma perspectiva muito interessante da religiosidade judaica. Um fariseu, um doutor da lei, um judeu comprometido com a religião, era uma pessoa que tinha regras muito rígidas na questão da oração. Existia um esquema, um formato de se orar que exigia que ele orasse pelo menos 3 vezes ao dia. Esses modelos e essas formas rígidas de oração exigia que ele decorasse um número, uma quantidade muito grande de conteúdo e de palavras. Então Jesus, ele olha para os seus discípulos e diz: não façam como eles. É muita tagarelice, é muita coisa, é muita palavra jogadas ao ar. Então, quando vocês estiverem reunidos, então, quando vocês se juntarem, então, quando vocês estiverem intercedendo uns pelos outros, então, quando vocês estiverem conversando com o Senhor, encontrem um jeito certo de conversar com Deus Todo-Poderoso. Portanto, não sejam como eles. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto. Eu quero prender você um pouquinho nesse momento a essa expressão. As nossas versões, elas tratam dessa palavra como quarto. Mas é interessante porque dentro da cultura judaica, essa palavra, na verdade, ela deveria se chamar câmara. Então, é um lugar reservado da casa para se estocar alimento. Era um lugar que não tinha janelas, só tinha a porta de entrada. Era um lugar reservado, era um lugar onde a pessoa não seria incomodada.
apesar de nós entendermos isso como o nosso quarto da nossa casa, a ideia aqui é de um lugar muito mais reservado, é uma despensa. Portanto, quando vocês orarem, vão para esse lugar secreto. Feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Não é que Jesus tem um problema com a oração pública, e ele nem está aqui dizendo que você não deve orar publicamente. O que ele está condenando é: não ore como se você dependesse que as pessoas lhe admirem por causa da sua oração. Não transforme a sua oração em uma experiência de orgulho e de presunção. Não tente mostrar para as pessoas que a sua espiritualidade na oração é melhor do que a dos outros. Ao invés de você transformar a sua oração em uma apresentação, faça da sua oração uma oportunidade de conversar com o Pai em secreto. O busque em silêncio. Nesses dias em que olhamos para a nossa sociedade, olhamos para o mundo, olhamos para o planeta, nesses dias em que percebemos a angústia no coração das pessoas, muitas vezes esse desejo intenso de querermos conversar com os outros, de falar com os outros, de sair de casa, talvez essa seja a oportunidade que Deus está nos dando de irmos para o nosso lugar secreto. De falarmos em segredo com o Senhor. De abrirmos o nosso coração e dizermos para Ele quem somos, como estamos, dos nossos sofrimentos, das nossas incertezas, da ansiedade que nos toma, de repente olharmos as notícias o tempo todo repetindo que a coisa sempre está indo de mal a pior. Talvez seja a oportunidade de você buscar ao Pai em segredo. Busque esse lugar de segredo. E aí, veja o que é que ele diz: então o seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. E eu fiquei pensando nisso. E há um comentarista que ele vai dizer o seguinte, que a recompensa, essa expressão recompensa, a oração é como se dessemos a Deus um presente e Ele retribui para nós esse presente. Ele retribui, Ele nos recompensa com graça, com misericórdia. Portanto, a oração, ela é uma expressão da nossa alma, do nosso coração, a um Deus eterno, a um Deus soberano, que toma aquilo que entregamos a Ele e nos devolve como um presente, como uma recompensa. Nós presenteamos a Deus com o nosso coração rasgado e aberto, e Ele nos devolve esse presente com amor, com graça e com generosidade. Portanto, orar é a oportunidade de nos relacionarmos com Deus que nos ama infinitamente, mas que deseja conhecer o mais íntimo do meu coração e da minha alma. Ele deseja que eu possa rasgar a minha vida diante dele, para que ele possa recompensar com amor e graça infinito. Esse é o sentido de orarmos no segredo, no secreto de um Deus que nos ouve em secreto. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa. Não a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. O que Jesus está dizendo é: não imite essa tagarelice
essa repetição improdutiva, essa coisa de ficar insistindo como se de repente isso se transformasse num mantra. Não transforme o seu relacionamento de oração e de conversa com Deus em um fraseado místico. Converse com Ele com o coração aberto. Fale para Ele o quanto esse tempo tem lhe deixado angustiado, o quanto você precisa ver e vislumbrar dias melhores. Fala para Ele. Abra seu coração no segredo, no quarto secreto, no lugar mais escondido. Portanto, fale, converse, porque Ele sabe do que você precisa antes mesmo de você pedir. Eu separei uma frase de um comentarista que ele nos ajuda a entender um pouco mais como é importante essa relação com Deus dentro desse ambiente secreto. Porque o ambiente secreto não é só o seu quarto, não é só aquele lugar físico. Esse lugar secreto tem a ver com o lugar da sua alma, o lugar, o recanto do seu coração. Ele diz: a pequena câmara de oração da qual Jesus fala também pode estar localizada no meio do alvoroço do mundo e no meio das pessoas. Mas estará lá somente quando primeiro temos o colocado, quando temos consagrado tudo isso diante do nosso Deus. No meio do alvoroço, no meio do barulho, no meio da turbulência, você pode encontrar este lugar de silêncio, esse lugar de paz, esse lugar onde você pode conversar com o Senhor. E aí eu entro na segunda e última parte dessa mensagem. Uma vez que você compreende a maneira como nós podemos nos aproximar de Deus, não com hipocrisia, não com tagarelice, mas no íntimo, no lugar mais secreto da sua alma. Jesus diz: uma vez que você consiga se relacionar comigo dessa forma, deixa eu te dar algumas dicas. E olha, gente, é interessante porque Jesus ele vai dizer para a gente não um mantra. É interessante isso, porque Jesus nos ensina um modelo de como conversarmos com o Pai, mas transformamos esse modelo num mantra que ele condena anteriormente. Porque veja o que é que ele diz: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus. Primeiro, a verdadeira oração implica num relacionamento íntimo com um Pai que está nos céus. No modelo judaico de oração, existia toda uma expressão aonde se falava de Yahvé. Nos modelos de oração judaico, a maior expressão de relacionamento com Deus era chamando Ele de Yahvé. Nas orações judaicas, o nome Pai aparece pouquíssimas vezes. Então Jesus chega e diz o seguinte: olha, quando vocês se relacionarem com o Pai, quando vocês conversarem com Ele, o chamem por isso, dessa forma, Pai. Não precisa adjetivá-lo,
não precisa chamá-lo de soberano, não precisa chamá-lo de eterno, não precisa criar todo esse ambiente. Simplesmente procure aquele que é o Pai que está nos céus. Nesses dias, busque o Pai que está nos céus. Portanto, Pai nosso. Não é o Pai individual, é o Pai nosso, é o Pai da comunidade, é o Pai dos santos, é o Pai daqueles que o buscam e que o reconhecem como Senhor soberano. Portanto, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A ideia é o seguinte: o teu nome é mais do que qualquer outro nome. O Senhor é mais do que qualquer outra coisa. Portanto, seja o teu nome santificado, separado, distinto, o outro. Não existe um nome, não existe um Deus maior do que o nosso Deus, porque Ele é santo. Portanto, busquem o Pai que é nosso, que está nos céus, mas é aquele que tem o seu nome que é santo. Portanto, santifiquem, separem, faça distinção do nome daquele que é o Senhor, que é soberano sobre todas as coisas. Mas quando vocês orarem, chamem pelo Pai que está nos céus, que é nosso, santifiquem o seu nome, mas invoquem o seu reino. Venha o teu reino. O reino implica que Jesus precisa ser nosso Senhor. O reino implica que Jesus é nosso Senhor. O reino implica que nós estamos debaixo da autoridade do Senhor. Portanto, venha o teu governo sobre nós. Venha o teu governo sobre a história. Em um mundo que vive desordenado, sem direção, você assiste a televisão, você assiste as reportagens, os noticiários, eles dão conta de que o mundo parece que está perdido, estamos desnorteados, não sabemos quem ouvir. Portanto, Jesus diz, quando vocês conversarem com o Pai, que é nosso, que tem o seu nome santificado, invoque, venha o teu reino, porque só o teu reino é justo. Só o teu reino traz cura. Só o teu reino restaura. Só o teu reino redime. Só o teu reino nos faz viver como gente que pertence a esse Jesus, a esse Deus, Pai eterno. Portanto, venha o teu reino. Mas mais do que venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Que não seja feita a minha vontade, que não seja feito os meus desejos, que não seja feito aquilo que eu quero, mas que seja feito a tua vontade. É a vontade daquele que é Senhor, é a vontade do Rei. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Portanto, quando você estiver orando, lembrem-se de dizer que o Pai é nosso, de dizer que seu nome é santificado, de dizer que, Senhor, traz o teu reino, que seja feita a tua vontade no céu e na terra. E quando vocês orarem, peçam, dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. É o pão de hoje, é o pão de amanhã. Gente, nesses dias em que as pessoas estão desesperadas, algumas estão já começando a ter privação de alimentação. Nós estamos vivendo tempos aqui que estamos conclamando a igreja para fazermos uma grande campanha de levantamento de alimentos. A Missão Aleph, do qual eu faço parte, tem feito isso aqui em Felipe Camarão, distribuindo centenas de cestas alimentares para famílias que estão vivendo em uma condição desesperadora, porque eles não têm trabalho e ainda vivem numa vida desgraçada, miserável. Então, nesse contexto,
peça: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, mas nos dá o pão nosso de cada dia. Precisamos do teu sustento, precisamos do teu alimento, precisamos que o pão de hoje seja o pão de cada dia. O pão de hoje é o pão de amanhã, é o pão de ontem. No verso 12, então, ele diz: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. No reino de Deus não cabe orgulhosos, não cabe quem não perdoa. Num tempo em que nós percebemos a vulnerabilidade da raça humana, a incapacidade de enfrentar um pequeno vírus, demonstra que nós não podemos ser seres orgulhosos, presunçosos. Se há gente que você precisa perdoar, perdoe. Porque você só pode exigir de Deus que lhe perdoe se você tiver um coração que perdoa. Perdoe os seus inimigos, perdoe a gente que você não gosta, perdoe a gente que lhe fez mal, perdoe, porque só pode conversar com o Pai em secreto, aquele que rasga a alma e que diz: essa é a minha humanidade, eu sou assim, eu sou fraco, eu tenho problemas de gostar de alguém, mas você confesse, depois você vá lá e perdoe, porque você só pode pedir perdão se você perdoar. E finalmente, não nos deixes cair em tentação. Que tentação? A tentação de ser orgulhoso, a tentação de ser presunçoso, a tentação de querer ser visto, amado, percebido pelos outros. Talvez a tentação de não crer que Deus pode cuidar de você. A tentação da incredulidade, a tentação de não crer que Deus restaura todas as coisas. E finalmente ele diz, ou conclui, exaltando e glorificando aquele que é Senhor dos senhores. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. O reino, a glória, o poder pertencem a Jesus. Nesses dias de desespero, você pode fitar seus olhos naquele que cuida de você, daquele que é o Senhor, que é o soberano, daquele que escuta você no mais íntimo do seu coração. Busque ao Senhor, ame ao Senhor, se entregue nas mãos do nosso Deus. E é interessante porque no verso 14, ele conclui exatamente falando de perdão. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Queridos irmãos, nesses dias nós precisamos nos aproximar com sinceridade na presença do nosso Deus. Nesses dias de enfermidade, nesses dias de angústia e de incerteza, nós precisamos nos colocar e nos lançar nos braços do nosso Senhor, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, orando sem cessar, orando constantemente, mas abrindo o coração e dizendo: Senhor, estou aqui, fragilizado, angustiado. Então, meu irmão e minha irmã, você que se encontra nesses dias, recluso em sua casa, eu quero lhe dizer, existe esperança em Jesus. Nós podemos buscá-lo. Nós podemos buscá-lo em secreto. Nós podemos derramar o nosso coração diante do Senhor. Eu queria lhe convidar nesse momento para você fazer isso.
para você buscar o nosso Senhor no mais íntimo e secreto do seu coração. Talvez você esteja ocupando sua mente com outras coisas. Talvez a sua vida tenha sido uma vida de angústia. Essas 2 últimas semanas eu recebi contatos e tive contato com pessoas. Uma dessas pessoas, ela me procurou e disse: pastor, eu já estive na igreja e de repente eu saí, desacreditei completamente do Senhor. Eu não consigo mais acreditar, eu não conseguia mais acreditar nele. Até que um dia, lá no meu quarto, simplesmente eu tive uma experiência como se o Senhor tivesse aparecendo ali para mim naquele momento. E essa moça começou a me escrever dizendo da sua sede e necessidade de conversar e de entender a palavra de Deus. É alguém que foi alcançada pelo Evangelho de Jesus. Mas uma outra pessoa me escreveu, entrou em contato comigo, e ela dizia da angústia do seu coração, porque um determinado acontecimento começou a fragilizar o seu relacionamento com Deus. Então eu disse para essa pessoa: nós não podemos fazer dos nossos problemas a nossa vida. A nossa vida não são os nossos problemas. A nossa vida é Jesus. Quando transformamos a nossa vida naquilo que nos angustia, naquilo que nos tira a paz, isso se transforma em idolatria. Nós precisamos focar nossa mente naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Daquele que sabe ouvir a voz do meu clamor, da minha angústia e do meu sofrimento. Então eu quero, em nome de Jesus, agora pedir a você que se coloque diante do Senhor humildemente, reconhecendo a sua fragilidade, reconhecendo a sua angústia, reconhecendo a sua dor. Eu quero que você procure no seu coração e na sua mente aquele espaço, aquele momento em que você vai conversar com aquele que lhe conhece mais do que qualquer outra pessoa. Ele lhe conhece mais do que você mesmo. Ele deseja demais ser a sua vida. Ele deseja ser a sua resposta. Ele deseja ser aquele a quem você confidencia os segredos do seu coração. Vamos orar? Curve sua cabeça, onde você estiver agora, na sua sala, se você estiver no seu quarto ouvindo essa mensagem, onde você estiver, eu quero que você ore comigo agora. Senhor Jesus, a Tua palavra, ela é alimento para a nossa alma sedenta. O Senhor é aquele que nos ajuda a entender que nós precisamos de um jeito certo, de uma maneira certa, de nos relacionarmos e conversarmos contigo. Precisamos, ó Deus, de um espaço para rasgar o nosso coração diante de Ti. Reconhecer a nossa fragilidade. Reconhecer que somos tão pequenos, tão insignificantes. A nossa vida é como um sopro. É Jó que diz que um tronco seco à beira de um riacho pode voltar à vida, mas nós não há esperança. Portanto, diante dessa fragilidade e falta de perspectiva, de esperança, nós queremos nos aproximar desse Jesus que é vida. Desse Jesus que restaura, que faz de um ramo seco, de um galho seco, morto,
um ramo frutífero, um galho frutífero, verdejante. Queremos nos colocar diante de Ti humildemente, Senhor. Pedir ao Senhor que ouça as nossas orações. Escute o clamor da nossa alma. Tira de nós essa angústia, essa incerteza e essa insegurança. Ó Senhor, Tu és aquele em quem nós podemos verdadeiramente confiar. Obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso Pai. Tu és o nosso Pai que estás nos céus. Obrigado, Senhor, porque o Teu nome é maior do que qualquer outro nome. E não existe nenhum outro nome igual ao nome do nosso Senhor Deus, Jesus de Nazaré. Que a Tua vontade seja feita. Que o Teu reino venha. Que o pão nosso de cada dia esteja diante de nós como suprimento miraculoso do poder sobrenatural de um Deus que não deixa de nos amar. Senhor Jesus, que possamos reconhecer que tudo que somos depende do Senhor. Obrigado por esta noite. Obrigado por este tempo. Age com providência na vida de cada um dos meus irmãos. De cada um de nós. Que o Teu Espírito agora chegue na casa de cada um com graça, com misericórdia e com paz. Que esta semana seja uma semana de plena confiança na presença do Senhor. Que possamos ter esses momentos extraordinários de oração diante de Ti. E que possamos, ó Deus, reconhecer que precisamos infinitamente da Tua graça. Eu te oro assim, em nome de Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe, meu irmão. Que Deus lhe dê uma semana muito abençoada. Busca ao Senhor naquele lugar secreto, aonde só Ele pode responder a angústia da sua alma. Deus lhe abençoe. Bem, irmãos, já estamos pertinho de terminar, mas ainda não acabou. Cante conosco, sim. Em nome de Jesus, que vocês possam se alegrar cada dia mais e mais. Amém? Você não pode mais adiar. Jesus chegou ao seu coração, chamou por seu nome, você atendeu. Algumas lágrimas vêm e vão lavando qualquer temor. O Santo Espírito está aqui, me abraça e diz o quanto esperou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Se alegre, meu irmão e minha irmã.
de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Começando aqui e por todo sempre, o amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Deus vai lhe amparar. Em todos os momentos Ele vai estar com você. Nós vamos continuar louvando ao Senhor, dizendo: eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A glória do Senhor está aqui presente no nosso meio. Amém? Amém? Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor desse mesmo lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor desse nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber o louvor do seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber o louvor do seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor desse nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor desse nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber o louvor do seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber o louvor do seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Sinto o Senhor me tocar. Sinto o Senhor me tocar. Tenha uma ótima semana em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Amém. Acabou? Tá final? Agora vai. E se liga aí que agora vai começar o culto infantil. Tem que ser bom, tem que amar, falar a verdade e perdoar.
saber que Jesus nos ama. E Ele nos ama independente da nossa aparência. E agora, vamos cantar uma música que fala sobre isso. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Pode ser pequenininho, magro, gordo ou grandão. A aparência não importa, o que importa é o coração. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Pode ser pequenininho, magro, gordo ou grandão. A aparência não importa, o que importa é o coração. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. E aí, galera, vamos continuar louvando ao Senhor? Como é bom e que legal que os irmãos vão em união. Como é bom e que legal que os irmãos vão em união. É como andar de bicicleta numa rua de espuma e algodão. É como andar de bicicleta numa rua de espuma e algodão. Como é bom e que legal que os irmãos vão em união. Como é bom e que legal que os irmãos vão em união. É como bala, chocolate, chiclete e bolinha de sabão. É como bala, chocolate, chiclete e bolinha de sabão. Como é bom e que legal que os irmãos vão em união. Como é bom e que legal que os irmãos vão em união. Como é bom. Boa noite, crianças! Deixa eu perguntar para vocês. Vocês já viram lá na sua casa quando cai um pouquinho de açúcar no chão? E aí de repente tem uma formiga, mas de repente tem um montão de formigas. E aí você fica, nossa, olha quanta formiga! Elas foram chamar as amigas. Elas viram que tinha algo especial e foram chamar as outras. E daqui a pouco tinha um montão de formiga para ver aquele açúcar. Elas foram chamar as amigas. A Bíblia fala que nós também devemos falar das coisas que Deus fez, das coisas maravilhosas. Isso significa testemunhar. Olha o que diz aqui na Bíblia, em Atos, capítulo 1, versículo 8. Diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Mas aqui tá pequenininho, não é? Então vamos fazer assim, vou colocar um cartaz para vocês verem melhor, tá certo? Agora dá para ver melhor, não é, crianças? Vamos ler comigo. Atos 1, 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Atos 1, 8. Esse versículo está no livro de Atos. Ele está no Novo Testamento, no capítulo 1, que é aquele número grande, e no versículo 8, que é aquele número pequenininho. E esse versículo fala assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Atos 1, 8. Então vamos entender esse versículo, tá bom? Vamos ler comigo. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Quem está falando isso é Jesus. Jesus disse que ia mandar um consolador, um ajudador, alguém que daria poder. E esse alguém é exatamente o Espírito Santo. Jesus disse que ele ia vir para nos ajudar a falar do amor dele, a pregar o Evangelho. Então o Espírito Santo ia vir e nos dar poder. Poder para ser testemunhas. Testemunhas são aquelas pessoas que falam do que viram, falam do que presenciaram e falam do que sabem.
A gente também pode falar sobre o amor de Deus. A gente não sabe sobre o amor de Deus? Então nós podemos ser também testemunhas do amor de Deus. Então esse versículo é Jesus falando que nós podemos ter esse poder do Espírito Santo para falar às outras pessoas. Então, criança, você que já recebeu Jesus no seu coração, você também pode ser uma testemunha. E pode ter certeza que o Espírito Santo vai dar poder para você falar de Jesus na sua escola, na sua casa, na sua rua. E sim, você vai poder falar do amor de Jesus para todas as pessoas que estão ao seu redor. Você que ainda não tem Jesus no coração, você precisa primeiro receber a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E depois você pode sim ser uma testemunha desse amor. Mas para esse versículo ficar na nossa cabeça, como é que a gente pode fazer? Tem que repetir, 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 repetir. Vamos fazer assim? Olha só, a gente vai ler esse versículo primeiro, normal. E depois a gente vai falar esse versículo fazendo outras coisas, tá certo? A gente vai repetir assim, ó. Falar primeiro a referência, depois ler o versículo e depois falar a referência de novo, tá certo? Vamos lá, primeira vez, normal. Vamos ver. Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Atos 1:8. Agora nós vamos falar esse versículo fazendo biquinho. Assim, ó, faz um bico, bem grandão. Bem grandão. Todo mundo vai falar assim, certo? Vamos, quero ver. Muito bem, todo mundo assim. Vamos lá? 1, 2, 3. Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Atos 1:8. Ai, que legal! Muito bem! Agora nós vamos falar esse versículo mostrando os dentes, assim, sorrindo bem grandão. Vamos lá? Vamos lá? Todo mundo. Atos 1:8. E receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Atos 1:8. E aí, deu certo? Deu pra decorar? Mas vamos falar agora normal, tá bom? Normal. Deixa a boca normal. Vamos lá. Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Atos 1:8. Esse versículo você vai ficar decorando, ó, a semana inteira, tá certo? E próxima semana a gente revisa, tá bom? Esse versículo também fala algumas coisas legais pra gente falar de Jesus, pra gente ser testemunha. Tem uma música que o meu amigo Evanildo me ensinou. Foi em uma das coisas que teve aqui na igreja, eu acho que foi no EBF. E aí ele fez uma música. E essa música dizia que a gente devia falar de Jesus no mundo inteiro. Essa música dizia assim, ó. Ao mundo inteiro eu vou falar, ao mundo inteiro eu vou dizer que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E só Ele pode salvar. Esse versículo tá lá em João 14:6. Jesus diz assim, ó. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aí ele pegou esse versículo e fez uma música. E disse que ao mundo inteiro eu vou falar, ao mundo inteiro eu vou dizer que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E só Ele pode salvar. Você também pode falar na sua escola. Na sua escola você pode falar para os seus colegas. Você também pode falar na sua rua, para os seus amigos. E você também pode falar na sua casa, para os seus familiares, algum primo, ou avó, ou vovô, tá certo? Vamos escutar essa música agora? A Bíblia fala que Deus nos amou muito, por isso devemos falar dele na escola, em casa, no trabalho. Então vem cantar com a gente! Ao mundo inteiro eu vou dizer, ao mundo inteiro eu vou falar, que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e só Ele pode salvar. Na escola eu também vou dizer, aos meus colegas eu vou falar,
Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e só Ele pode salvar. Na rua eu também vou dizer, aos meus amigos eu vou falar, que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e só Ele pode salvar. Em casa eu também vou dizer, aos meus parentes eu vou falar, que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e só Ele pode salvar. Ao mundo inteiro eu vou dizer, ao mundo inteiro eu vou falar, que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e só Ele pode salvar. Pai, abre o meu coração, quero sentir pelas almas paixão, quero trabalhar e contribuir, quero ser um vaso usado por ti, ó Pai, abre o meu coração. Muitos estão por aí a seguir, e eu aqui sem nada fazer. Quero trabalhar e contribuir, quero ser um vaso usado por ti, ó Pai, abre o meu coração. Pai, abre o meu coração, quero sentir pelas almas paixão, quero trabalhar e contribuir, quero ser um vaso usado por ti, ó Pai, abre o meu coração. Muitos estão por aí a seguir, e eu aqui sem nada fazer. Quero trabalhar e contribuir, quero ser um vaso usado por ti, ó Pai, abre o meu coração. Abre o meu coração, abre o meu coração. Crianças, será que você já sentiu medo ou já ficou com vergonha de falar do amor de Deus para outra pessoa? As crianças da escola, as crianças da rua, será que você já ficou com vergonha e pensou assim, o que será que eles vão pensar de mim? O que será que eles vão falar de mim? Pois é, a Bíblia ela vem nos ajudar a gente não ter essa vergonha, a gente ter essa coragem para falar do amor de Deus. E é isso que eu vou falar para vocês hoje. A Bíblia diz que Jesus, quando ressuscitou, ficou aqui na terra ainda 40 dias com os seus discípulos. E ele ficou falando do amor de Deus, falou também sobre as Escrituras. E antes de subir ao céu, ele deu uma ordem para os seus discípulos. Ele disse para os seus discípulos serem testemunhas daquilo que tinham vivido. Falarem do amor de Deus através do sacrifício que Jesus fez. E sabe, crianças, os discípulos estavam animados, porque Jesus disse que ia mandar alguém ajudar. Sabe quem era? O Espírito Santo. Jesus disse isso porque amava os seus discípulos. Sabe, Deus ele também nos ama.
A Bíblia fala que Deus nos ama com amor eterno. Olha o que diz aqui em Jeremias 31, versículo 3. Diz assim, ó: com amor eterno eu te amei. Isso quer dizer que Deus nos ama desde sempre e para sempre. Pois é, a Bíblia fala também que Deus ele criou todas as coisas e tudo que ele fez foi perfeito. A Bíblia fala que Deus ele é santo. Isso quer dizer que Deus é separado do pecado. Nele não há pecado. A Bíblia fala que tudo que ele faz é certo, é justo e é bom. E sabe, Deus ele nos ama. Jesus também amava seus discípulos, por isso que ele disse que ia mandar um ajudador. Então, quando Jesus subiu, 10 dias depois começou uma festa, chamada Festa de Pentecostes, que era uma festa que acontecia exatamente 50 dias depois da Páscoa. E nessa festa, eles comemoravam a colheita e agradeciam ao Senhor pelo alimento que tinham colhido. Nessa festa, muitos judeus de todas as regiões do mundo iam para lá, da Grécia, lá da Europa, da Ásia, de todos os cantos iam lá para Jerusalém, para essa festa de Pentecostes. E os discípulos, eles sabiam que precisavam falar do amor de Deus para aquelas pessoas que estavam lá. Sabe, eles se reuniram então e começaram a orar, pedindo ao Senhor que mandasse o Espírito Santo para lhes dar poder, para lhes dar coragem para ir lá fora e falar para aquelas pessoas. Sabe, crianças, vocês também podem ter essa certeza que o Espírito Santo, ele vai te dar poder. Então, confie no Espírito Santo, que te dá poder para testemunhar. Testemunhar é falar do amor de Cristo para outras pessoas. Você também pode falar do amor de Cristo para outras pessoas. Você pode falar para os seus amigos da escola, você pode falar para os seus amigos da rua, para os seus familiares. Você pode sim falar. E Deus ele vai te dar esse poder, o Espírito Santo. E era isso que aqueles discípulos estavam lá, ó, esperando o Espírito Santo. De repente, teve um barulho bem grandão. E aí, como se fosse um vento forte, sabe? E quando eles abriram os olhos, que olharam uns para os outros, tinha uma chama, assim ó, na cabeça. Uma chama de fogo. E esse era o sinal de que sim, o Espírito Santo tinha descido. E olha, crianças, agora eles podiam sim ir lá fora e falar com aquelas pessoas. E foi exatamente isso que eles fizeram. Eles foram lá fora e falaram do amor de Deus para outras pessoas. Começaram a falar. E sabe o que aconteceu? As pessoas que eram de todos os lugares do mundo começaram a ouvir aquilo e entender o que os discípulos estavam falando. Eles entendiam na sua própria língua. E eles ficaram assim: como assim? Como é que eu estou entendendo na minha própria língua? Não faz sentido. Como assim? E eles ficaram sem entender como eles estavam escutando e entendendo na sua própria língua. A Bíblia fala que eles estavam perplexos e começaram a chamar outras pessoas e vem cá. E começou a juntar uma multidão. E todo mundo entendia o que os discípulos estavam falando. Sabe, teve algumas pessoas que começaram a perguntar assim: ei, será que eles estão bêbados? E Pedro então falou mais alto que todo mundo e disse: não, nós não estamos bêbados. Nós estamos falando aqui o que Deus prometeu. E ele lembrou de uma profecia que tinha acontecido há muitos anos atrás pelo profeta Joel. Joel tinha dito que haveria um tempo, uma época em que o Espírito Santo viria e faria milagres no seu povo. E aquele era um milagre. As pessoas estavam escutando o que os discípulos estavam falando na sua própria língua. Era sim um milagre. E sabe, Pedro aproveitou para falar então do amor de Deus. Começou a falar sobre Jesus. Disse que Jesus tinha morrido numa cruz pelos pecados das pessoas. E as pessoas começaram a pensar: pelos nossos pecados? Pecados? E você, criança, sabe o que é pecado? Lembra o que eu falei semana passada? Pecado é tudo aquilo que eu penso, que eu falo e que eu faço que não agrada a Deus. Vamos fazer comigo, vamos lá. Pecado é tudo aquilo que eu penso,
que eu falo e que eu faço que não agrada a Deus. Sim, pecado são todas as coisas que não agradam a Deus. Mentir, roubar, desobedecer, falar palavrão, bater no irmão. Isso tudo é pecado. E a Bíblia fala que Deus não se agrada. A Bíblia fala aqui em Romanos 6, 23, diz que o salário do pecado é a morte. Sabe, essa morte é ficar separado de Deus para sempre. Olha que triste. Todo pecado traz uma consequência. E sabe, a consequência do pecado é ficar separado de Deus para sempre. Que triste, não é? Mas Deus, ele tinha um plano para que eu e você não fôssemos castigados pelos nossos pecados. Sabe quem era esse plano? Sim, Jesus Cristo. Ele é o plano de Deus. E ele morreu numa cruz pelo meu e pelo seu pecado. E era exatamente isso que Pedro estava falando para aquelas pessoas. Sabe, a mensagem que Pedro estava dizendo para elas, também essa mensagem é para você. Você que ainda não recebeu Jesus. Saiba que Deus, ele te ama muito. E ele sabe que você é pecador. Por causa disso, ele mandou Jesus morrer numa cruz pelo seu pecado. A Bíblia fala que ele derramou o seu sangue. Ele escolheu estar ali por você. E ele derramou o seu sangue naquela cruz pelos nossos pecados. E hoje você pode sim crer que Jesus, ele morreu e ressuscitou. Pedro estava ali falando sobre isso, falando sobre o amor de Deus, sobre a ressurreição de Jesus. E aquelas pessoas começaram a perguntar então, como? O que é que a gente faz? Como a gente faz para ser salvo? E Pedro então aproveitou a oportunidade e disse, olha, para vocês serem salvos, vocês têm que se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus. Jesus quer que você chame ele para morar no seu coração. E então aquelas pessoas disseram, sim, nós queremos crer em Jesus, nós queremos esse Jesus. Sabe, crianças, naquele momento, aquelas pessoas creram no Senhor. A Bíblia fala que já tinha uma multidão gigante. Mais de 3.000 pessoas foram salvas naquele dia. Mais de 3.000 pessoas creram em Jesus. Será que tinha alguma criança ali no meio? Eu acho que sim. Com certeza tinha alguma criança. Porque Jesus, ele é para todas as idades. As crianças também podem crer em Jesus. Sabe? Você agora pode ser uma testemunha. Você pode confiar no Senhor Jesus. Então, confie no Espírito Santo que te dá poder para testemunhar. E você agora, com o Espírito Santo morando em você, você pode ter certeza que você vai ter coragem para falar do amor de Deus e testemunhar desse amor. Sabe, eu tenho um desafio para você. Você que já tem Jesus no coração, você tem um desafio essa semana. Você vai ligar para alguém. A gente não pode sair de casa, né? Então você vai escolher um amigo para você ligar para esse amigo e falar do amor de Deus para ele, certo? Olha o desafio. Você vai ligar para um amigo seu e falar do amor de Jesus para esse amigo, certo? Quero ver quem vai conseguir fazer esse desafio, tá bom? Próxima semana a gente tá de novo aqui e eu quero saber se você conseguiu cumprir esse desafio, tá certo? Crianças, hoje nós vimos a história do Espírito Santo que desceu do céu naquela época dos discípulos. Mas sabe, lembra quando eu disse que você só pode sair para testemunhar desse amor de Deus quando conhecer a Jesus Cristo? Pois é, a Bíblia diz assim, ó, aqui em Atos 16:31, diz, crer no Senhor Jesus e será salvo. Assim como aquelas pessoas lá perguntaram para Pedro, como a gente pode ser salvo? Talvez você também esteja se perguntando. Pois é, a Bíblia fala que para ser salvo você precisa crer no Senhor Jesus. E crer no Senhor Jesus significa 3 coisas. Você precisa reconhecer que é pecador, você precisa se arrepender do seu pecado e crer no Senhor Jesus, chamando Ele para morar no seu coração. Assim você será salvo. E se você quer isso hoje, quando acabar a lição, você pode orar ao Senhor, falando com Ele, dizendo que você se arrepende do seu pecado e chamando Ele para morar no seu coração. Só assim você será salvo.
Mas, para encerrar a nossa lição hoje, vamos encerrar cantando mais uma vez aquela música que a gente aprendeu. A música que fala que ao mundo inteiro eu vou dizer, ao mundo inteiro eu vou falar que Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E só Ele pode salvar. Na escola eu também vou dizer, aos meus colegas eu vou falar que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e só Ele pode salvar. Na rua eu também vou dizer, aos meus amigos eu vou falar que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e só Ele pode salvar. Em casa eu também vou dizer, aos meus parentes eu vou falar que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e só Ele pode salvar. Então vamos encerrar nossa lição cantando. Ao mundo inteiro eu vou dizer, ao mundo inteiro eu vou falar que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e só Ele pode salvar. Na escola eu também vou dizer, aos meus colegas eu vou falar que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e só Ele pode salvar. Na rua eu também vou dizer, aos meus amigos eu vou falar que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e só Ele pode salvar. Em casa eu também vou dizer, aos meus parentes eu vou falar que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e só Ele pode salvar. Ao mundo inteiro eu vou dizer, ao mundo inteiro eu vou falar que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e só Ele pode salvar. Então, crianças, nós vamos agora orar, falar com o nosso Deus. Você vai abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos e pode chamar as pessoas que estão aí perto de você também para orarem junto, tá certo? Senhor, queremos te agradecer pela nossa família, pela nossa igreja, pelos nossos amigos e pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Queremos te agradecer também pelo Espírito Santo que o Senhor mandou, que nos ajuda a falar, a ter coragem para testemunhar. Obrigado, Senhor, pelo Espírito Santo que o Senhor mandou. Queremos te pedir pela nossa família, vem continuar abençoando a nossa família, Senhor. Em nome de Jesus, amém.